Dia 31 de maio de 2019 foi o dia que foi exibido o último episódio da sexta temporada de Incrível Mundo de Gumball, que foi um episódio inclusive que deixou um baita cliffhanger, pois eu considero aquilo um final abrupto que a gente não sabe o que iria acontecer após isso, até porque era o último episódio da série. Só que após isso foi confirmado pelo criador do desenho que iria sair um filme explicando aquele final, até porque seria o fechamento da história. O problema é que, como eu tinha falado, isso foi em 2019, ou seja, já se passou muito tempo e a gente não tem nenhuma informação depois desse filme. Desde então, inclusive, falaram que ele estava em produção, mas na verdade a gente não sabe nada a respeito dele. Na época teve um problema com a Warner Bros, que inclusive é a produtora do desenho, ela estava passando por algumas mudanças que afetaram o roteiro do filme, e muita coisa inclusive acabou sendo cancelada, incluindo o filme com o final de Gumball. E a gente que é fã do desenho ficou sem notícia por muito tempo, e obviamente chateado porque a gente queria saber como que a série iria terminar. É como começar a ler um livro e chegar no último capítulo e não ter as páginas, sabe? Foi uma situação bem complicada o que tinha acontecido. Até quando chega no dia 22 de maio desse ano, que é quando tivemos uma notícia. A Cartoon Network postou no seu canal do YouTube que Gumball está voltando com sua 7ª temporada. E não só isso, como vai ser a continuação direta da 6ª temporada, contando e explicando as pontas soltas do que faltou na série. E parece que vai ser muito mais que isso, porque antigamente, como eles queriam só fazer um filme, iria só fechar a série e acabar por ali. Mas como confirmaram uma temporada totalmente nova, é praticamente como se eu pudesse dizer que é o retorno oficial da série. Então hoje eu quero comentar um pouco como é que foi esse retorno de Gumball e também o que acontece no último episódio da 6ª temporada. Vamos destrinchar o assunto e ver o que a gente pode esperar desse retorno da série, que eu com certeza estou muito animado e eu espero que vocês também. Uns 7 anos. Mas se você é novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos de desenho, beleza? E também hype esse vídeo se você se animaram com o retorno de Gumball. A gente não tinha novidade de Gumball desde o episódio 44 da 6ª temporada, que foi onde a série tinha parado. Então eu vou falar de uma forma bem superficial o que acontece no último episódio da 6ª temporada, que foi onde basicamente a série tinha parado, que é pra ver o que a gente pode esperar dessa 7ª temporada. E pra quem não lembra, esse episódio ele é focado numa visita importante na escola, que o professor Brown, inclusive, ele tava muito nervoso, porque ele queria deixar essa escola tudo em ordem antes de receber essa visita. E foi aí que percebemos o quanto essa escola é zoada, porque todo canto que o professor Brown olhava tinha uma coisa de errado. Até tinha um professor que trabalhou em uma coisa bem peculiar. Você trabalhou numa prisão? Eu fiz 8 anos de trabalho braçal. Acho que isso, em tese, é trabalho, né? Só que não tinham o que fazer porque eles não conseguiram organizar as coisas. E como não tinha dado tempo, essa visita acabou chegando. E ele era nada mais nada menos que o superintendente Maldade. E pela forma que ele falava, ele passava um ar de uma pessoa bem carrasca. Tanto que a piada nele estava no nome, que era justamente Maldade. E ele estava parecendo que era alguém que veio pra salvar aquela escola, como se ele fosse o salvador que veio resgatar os perdidos, saca? E no decorrer do episódio fica cada vez mais claro que ele não quer ser um cara bacana, além inclusive que tem uma peculiaridade nele, porque se não repararam, ele é uma pessoa real no meio de animações, e por conta disso, ele tava até modificando a escola, como se ele quisesse trocar a animação do desenho, entende? E ele fica agindo como se fosse um vilão mesmo. Esta escola está doente e eu sou o remédio. E a situação acaba piorando quando ele pega no pé dos meninos, porque segundo ele, eles já estavam mudando as regras da natureza. O que o Gumball estava alegando, inclusive, que todo mundo ali fazia isso. Só que o Maldade ele estava ali para justamente mudar essa situação. E vendo isso tudo que estava acontecendo na escola, depois que esse superintendente acabou chegando, estavam deixando os meninos incomodados com esse superintendente, porque o que ele estava fazendo era praticamente abuso de autoridade. E o pior de tudo é que parecia mesmo, então o Gumball estava certo, porque ele fica agindo como se tudo que ele estivesse fazendo era para melhorar aquela escola. E não só isso, como transformar ela em uma escola normal. Ele já tava parecendo tão paranoico que, para vocês terem ideia, ele até forçou o Alan ter um corpo, porque como vocês sabem, ele é um balão. E o pior de tudo é que isso foi o de menos, porque depois disso, ele tava na sala ao lado, entre muitas aspas, consertando os alunos. Que depois disso é quando vem a Sammy chamar os meninos falando que eles são os próximos, e ela tava totalmente diferente de antes. Ela parecia inclusive uma personagem de HQ. Mas é claro que os meninos, sabendo o que poderia acontecer com eles, eles resolveram fugir. E vários alunos, inclusive, já estavam na animação diferente. O que, segundo o superintendente, ele estava só consertando as pessoas daquela escola. E aquele papo de vilão como se ele tivesse certo, sabe? E mais pra frente a gente acaba vendo que não era só isso. Porque ele tava querendo transformar os alunos, que são desenhos, em pessoas realistas assim como ele. A cena que mostrou a máquina consertando os alunos eu achei bizarra.
que após isso basicamente fica uma perseguição, porque eles querem pegar o Gumball e o Darwin, só que eles não conseguem porque eles são desenho animado, sabe? Então fugir pra eles é mais fácil. Só que apesar de tudo, tanto o Gumball quanto o Darwin, eles queriam voltar pra salvar os alunos. Então pra trazer seus amigos de volta, o Gumball acabou tendo uma ideia, que era mexer com os sentimentos deles pra trazer eles de volta ao normal. O João, por exemplo, o Gumball só cantou a música dele, que acaba funcionando muito bem e assim ele volta ao normal. O lado ruim é que o Gumball, tentando descobrir quem que era cada pessoa, ele acaba confundindo a Sarah com a Penny, e por conta disso acontece mal entendido. Isso vai fazer você voltar. Gumball! Mas o lance é que graças a essa situação, eles descobriram como fazer todo mundo voltar ao normal. Porque o superintendente, ele não ia conseguir lidar com todos, então ele tentou fugir. Só que ele não vai muito longe por conta do João Banana. Só que quando eles vão falar com o superintendente, acabamos descobrindo uma coisa, que aquele não era o superintendente, e sim o Robbie. E ele estava um pouco diferente de conta que ele passou muito tempo no vazio. E foi aí que aconteceu uma coisa, porque segundo o Robbie, ia acontecer uma coisa horrível. E a única forma de proteger todo mundo era fazer o que ele estava falando, que no caso, era eles aceitarem essa transformação que ele estava fazendo, entende? Até porque aquilo era um caso de vida ou morte. Inclusive, ele ia explicar o porquê que ele estava fazendo aquilo, só que antes dele começar a falar, a Tina acabou atrapalhando, então a gente não sabia o que o Robbie ia dizer. Que depois disso o Robbie acabou desmaiando e acordou muito tempo depois, e segundo pelo que ele tava pensando, o Robbie só queria ajudar. E aquela transformação que ele tava fazendo era a única forma de todo mundo sobreviver. Só que antes dele começar a falar, o chão acabou se abrindo e ele caiu em um buraco. E foi desse jeito, sem explicação nenhuma, que terminou a 6ª temporada, deixando a gente com muita curiosidade e querendo saber o que aconteceu. Até porque apesar de ser o último episódio, ia explicar o que aconteceu no filme. Só que se você acompanhou o desenho e esperou por esse filme, você sabe que ele nunca aconteceu. Até que recentemente, após 7 anos de espera, eles lançam um teaser finalmente trazendo o retorno de Gumball. O que me deixa muito feliz porque é uma temporada inteira e não só um filme, sabe? E também porque eles não vão ignorar tudo o que aconteceu na 6ª temporada. Porque a 7ª, ela vem aí para ser uma continuação direta. Inclusive, o teaser que a Cartoon Network postou em seu canal no YouTube acaba mostrando o Gumball e o Darwin cheio de poeira, como se tivesse passado 7 anos. E sabe o pior de tudo? É que passou mesmo porque Gumball não tem episódio novo há 7 anos. Então o teaser, ele acabou fazendo essa piada, mostrando que a casa ela ficou toda empoeirada. E ainda brincam que tanto o Gumball quanto o Darwin, eles dormiram por 7 anos. E foi uma forma inclusive deles mostrarem que sim, eles sabem que passou muito tempo. Só que o diferencial que eu achei de tudo isso é que Gumball acabou retornando com um nome diferente. Ele vai ser chamado de O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball. Que esse nome acabou me intrigando bastante, porque fez parecer que vai ser um arco mais sombrio baseado no último episódio que aconteceu na 6ª temporada. É de se esperar que alguma catástrofe vai acontecer e que apenas o Robbie estava ciente. Será que aquele buraco que sugou ele tinha alguma coisa a ver com o vazio? De alguma criatura que pode viver naquele mundo? A gente nunca soube, por exemplo, como que o vazio de Gumball funciona. Talvez seja nessa temporada inclusive que vamos finalmente entender como funciona. E talvez até como surgiu. E uma coisa inclusive que eu tô realmente animado porque além da temporada, vai ter pelo menos 40 episódios, o que isso é muita coisa. Inclusive, o título de alguns episódios já foi revelado. Pelo nome de alguns, minha teoria de que vai ser um arco mais sombrio eu acho que é real. Como esse episódio, por exemplo, chamado A Trombeta, porque por algum motivo ele acabou me lembrando Arrebatamento. Só que a única coisa ruim nisso tudo é que não temos uma data em específico de quando que vai ser esse retorno, porque só acabou falando que ele vai retornar em breve. Então a gente pode deduzir que pode ser ainda esse ano ou ano que vem. Mas o fato é que a série tá de volta e isso é real. E existe a possibilidade de sair final desse ano ainda, porque eu não acho que eles não anunciariam se já não tivesse próximo de lançar, entende? E até onde sabemos vai passar na Cartoon Network e também na HBO Max. Mas eu quero deixar vocês tranquilos porque eu quero comentar sobre todos esses episódios, fazer um leve resumo, comentar sobre eles e também teorizar. Eu tô muito empolgado com o retorno da série e eu espero que vocês também. Inclusive, no dia que falaram pra mim que Gumball tava de volta, eu quase não acreditei. Eu só fui acreditar, inclusive, quando eu vi o teaser. Até porque esse desenho, ele é meu favorito da Cartoon Network. Eu gosto bastante de Hora de Aventura, Apenas um Show, só que Gumball tem um carinho especial. E também eu conto com vocês para acompanhar os vídeos aqui comigo, e que vocês estejam tão animados quanto eu. E eu acredito inclusive que o retorno não vai ser exatamente quando o Robbie caiu naquele buraco. Eu acho que o primeiro episódio da 7ª temporada, ele vai ser um pouco mais tranquilo mostrando o retorno da série. Mas eu acho que com certeza ao longo dessa temporada, vai ser explicado o que aconteceu naquele final. Até porque queremos saber qual vai ser o mal que vai afetar Elmore.
Mas fique feliz que esse momento finalmente chegou. Mas me diga, você sabia que Gumball tava voltando? Você também tá tão animado quanto eu? Deixe nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais. Skynet Expansion Beats.